Estamos aqui hoje com o professor Valdeir Vidrick, mais conhecido como professor Vidrick. Ele é administrador de empresas, mestre em administração de empresas pela Universidade de São Paulo, USP, doutor em economia, também pela USP, e coordenador do curso de administração de empresas aqui das Faculdades Integradas de Ourinhos, no qual também leciona. O professor Vidrick atua ainda como consultor internacional para empresas do ramo de tecnologia para a indústria automobilística. Olá, professor, tudo bem? Olá, professor, boa tarde. Professor, por que tanto se fala em inovação nos dias de hoje? Qual a importância disso? Bom, a inovação hoje significa competitividade, e competitividade é sobrevivência. É manter-se no mercado. Não há empresa, não há instituição que possa sobreviver no longo prazo sem inovar, sem fazer coisas melhores, coisas que agreguem valor às necessidades daqueles que compram seus produtos ou serviços. Esse tempo, esse prazo para inovar depende muito em que ramo de atividade está a empresa. Se você pegar uma empresa do ramo da informática, mais veloz ela terá que ser para inovar. Há empresas que são mais conservadoras, alguns ramos que são de atividade mais conservadores. Então aí as empresas podem ser um pouco mais lentas no trabalho da inovação, né? Mas eu diria, curtas palavras para poder competir e sobreviver. Ok, muito bem, professor. Uma curiosidade, como uma empresa pode inovar hoje? Sim. Bem, há várias possibilidades de inovação, né? Nós pensamos, se pensar desde um pão, um guarda-chuva, um automóvel, um avião, uma consulta médica, um cabeleireiro, há inúmeras, mas nós costumamos dividir isso de três formas. Nós podemos inovar mudando o processo, o serviço ou o produto, ou o modelo de negócio. Vamos dar exemplo. Você tem uma pizzaria, então você pode inovar no produto, fazendo uma pizza diferente, tá certo? Uma pizza com recheio diferente. Bom, então você inovou no produto. Você pode inovar no processo, então você troca de forno. Uma pizza levava 15 minutos, 10 minutos para ficar pronta, agora ela fica pronta em 2 minutos. Ou a terceira possibilidade, inovar em modelo de negócio, o que tem acontecido muito hoje. Então qual era o seu modelo de negócio? Olha, eu compro farinha, eu compro mussarela, eu compro queijo, eu compro, enfim, salame, monto a pizza e sirvo no balcão. Vou mudar o meu modelo. Agora eu vou fazer o seguinte, além de servir no balcão, eu vou atender também por internet, por telefone e vou mandar entregar em casa. Isso é só, claro que são coisas que já tem, eu só estou usando o exemplo de maneira didática. Então, é mudando o próprio serviço, mudando a forma ou o produto, mudando o serviço ou o produto, a forma como o produto ou serviço é feito ou o modelo de negócio, a forma da empresa operar. São as três possibilidades que a gente diz conceitualmente para inovar, né? Muito bacana. Professor, agora, de onde surgem essas ideias inovadoras? Bem, as ideias elas podem surgir do ambiente interno da empresa ou do ambiente externo, de modo geral. Do ambiente interno ela surge dos colaboradores, vendedores, pessoal de marketing, empresas maiores, o pessoal da produção, até o pessoal que faz a manutenção da própria empresa. Quantas inovações existem do técnico em manutenção que conserta uma máquina e descobre que trocando uma peça, a máquina fica mais veloz. Puxa, o processo vai ser mudado, isto é uma inovação. Então, de pessoas de dentro da empresa e de pessoas de fora da empresa. Pesquisa de mercado, ouvindo o cliente, né? Você tendo canal aberto, tipo saque, para ouvir o que o cliente quer falar. As pessoas da empresa participando de congressos, reuniões, cursos, treinamentos, simpósios, seminários, onde se trate de inovação, de novos produtos. Na verdade, então, o denominador comum surgem das pessoas, de dentro ou de fora da instituição. Essas pessoas, então, baseado no conhecimento científico, transformam aquele conhecimento em um produto ou serviço que é a tecnologia. Okay? Muito bem. Professor, custa caro inovar? Então, esse é um mito
eu diria mito, porque é mesmo, que as pessoas têm, né? Normalmente a ideia de que inovar, mas onde eu vou arrumar dinheiro para inovar? Mas quem vai financiar isso? Meu Deus, onde haja dinheiro, eu ouço isso dos empresários. Não só dos pequenos, médios e grandes. Mas e dinheiro? Bem, é claro que dependendo da inovação que você vai fazer, você vai precisar de muito dinheiro. A indústria farmacêutica, cada vez que produz um novo medicamento, gasta milhões de dólares. Mas quem fez, por exemplo, vamos voltar ao tempo. Voltar um pouco para... Quem inovou, por exemplo, deixou de servir a pizza só no balcão e passou a vender pizza por telefone e um motoqueiro entregando, investiu quanto? Pouco. E é uma grande inovação? Meu Deus, quantos milhões de pizzas se vendem ao ano através desse novo formato? Então, é o seguinte, pode-se gastar muito ou pode-se gastar pouco. Depende do que for fazer. Agora, quando se diz inovação, normalmente se recomenda o seguinte, inovações se faz aos passos, né? Inovação se faz aos passos. Você começa, dá um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, vai ganhando credibilidade até chegar na conquista maior, até chegar à Lua. Até chegar à Lua foram vários foguetes, foram várias tentativas, foram várias falhas e foi passo a passo. Foi investir, então, para cada passo, um pouco de recurso. Seria diferente investir de uma vez só todo o recurso para colocar o homem à Lua, né? Então, eu diria, a resposta é o seguinte, há como inovar a custo baixo. Criatividade e engenhosidade são palavras-chave no ambiente empresarial de hoje. Perfeito, professor. Olha, existem, assim, riscos para a inovação? Sim, sempre. É simples por quê? Dizer o porquê disso. Inovar significa ir para o desconhecido. Toda vez que você vai para o desconhecido, você não sabe exatamente o que acontecerá. Há quem diga, mas você faz uma pesquisa de mercado, aí você tabula. Não, ok, eu concordo com isso e concordo que as pesquisas funcionam. Por favor, ninguém vai me bater por falar isso. Elas funcionam, mas há também pesquisas que falham. Portanto, o risco de inovar é inerente. Você fala, mas então, professor, quem vai querer fazer isso? Quem quer risco? Eu diria para você, ninguém. Você vai dizer, mas então está resolvido. Não está resolvido, porque é o seguinte, veja só. Se você inovar, você corre algum risco. Se você não inovar, o risco de acabar é certo. Entendeu ou não? Muito. O risco de acabar é certo. Então é o seguinte, você inova dentro do passo que você pode, controlando o orçamento que você tem, os resultados que podem advir, e com isso você diminui então o risco. Jogar num cassino tem risco? Ué. Mas então ninguém joga no cassino. Então, não, você entra no cassino e joga $1, né? Para falar em real, porque no nosso caso joga $1. Bom, mas eu tenho mais, então você joga assim, não dá para eu jogar a casa que eu tenho, é a única coisa que eu tenho. Mesma coisa é no âmbito empresarial. Esses dias eu falei para um empresário da indústria automobilística, fabrica tecnologia para automóveis no exterior, eu falei para ele, falta a vocês o projeto maluco, ou a ideia maluca, né? A gente diz em inglês a crazy idea. Ele disse, mas quem vai pagar isso? Que acionista paga para eu manter uma ideia maluca aqui? E se eu perder o dinheiro, eu falo, mas quanto? Peraí, o senhor investe 7% do faturamento da sua empresa em inovação. Que tal 0,1% numa ideia maluca? Porque essa ideia maluca, ela pode ser a redenção da empresa. Esqueci de falar, quando nós classificamos as inovações, que as inovações podem ser desde simples melhorias, você é professor da área, sabe isso, não? Desde simples melhoria, trocar, por exemplo, na pizza, vamos voltar à velha pizza, trocar o salame normal por um salame um pouco apimentado, condimentado, dizer isso aqui é pizza moderna, pepperoni. Qual foi a mudança? O salame. Ou você pode fazer uma inovação totalmente radical, tá certo? Fazer uma pizza no formato de um pastel, recheada inclusive com complexo vitamínico. Deve ser horrível. Mas, bom, não sei, mantendo a forma hoje vale tudo, né, professor? Então é o seguinte, há diversas possibilidades para você, diversos graus.
E nós sabemos que quando você vai da pequena mudança, vai indo para a inovação em níveis mais altos, você atinge a ruptura, que ele chama. Né? A inovação tipo ruptura, quer dizer, tudo fica para trás. Exemplo, hoje nós temos a impressora, laser, substituiu a velha máquina de datilografia. Isso é uma ruptura, não tem uma coisa a ver com outra. As rupturas têm mais risco do que as inovações incrementais ou melhorias. Mas é necessário que as empresas coloquem 0,1, 0,2, 0,5% numa inovação louca, maluca, é só o nome, né? Por quê? Porque nós sabemos também que empresas que têm saltos em receita, em competitividade, são aquelas que rompem as barreiras. Então você precisa colocar grande parte do seu orçamento na melhoria, mas uma pequena parte tem que ser, abre aspas, jogado em alguma ideia que seja uma ideia, abre aspas, maluca. Ótimo, professor. Poxa, realmente é uma grande variedade de situações que se aplicam nesse momento. E eu gostaria de saber, professor, o seguinte: pelo visto, o senhor está sintetizando essas ideias em um livro. Sim. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, falasse um pouco a respeito, porque é muito interessante saber que existe um local onde a gente possa encontrar informações desse calibre. Esse livro, eu escrevi pensando em trazer para o público aquilo que é feito nas grandes multinacionais, mas traduzi-lo para o ambiente da pequena e da média empresa, que afinal são os grandes responsáveis pela produção e pelo emprego, pelo nível de emprego no país. Então, qual foi a preocupação? É pegar o que fazem as multinacionais, o que dizem aqueles livros escritos lá em Harvard, ou outras universidades boas, ou na USP. O que dizem? O Unesp, qualquer uma, por favor, todas, né? O que dizem esses livros científicos? Então, feito um tratamento com isso, como nós poderíamos aproveitar isso para a pequena e média empresa? E foi isso que foi feito. A gente começa discutindo por que inovar, os riscos de inovar, e vai indo até as ferramentas da criatividade que ajudam as pessoas a inovar. Ele é um livro, e a preocupação foi escrever algo que fosse lido, tá vendo? Que as pessoas dizem, nossa, o livro é grosso. Ah, minha Nossa Senhora. Notadamente, aqueles que estão no mercado de trabalho. Então, foi colocado aqui o que eu, com a experiência que tenho, achei que fosse importante para aqueles que querem começar, ou que já conhecem alguma coisa, mas querem ver algum outro ponto a inovar ou trabalhar com inovação. Tanto o profissional que quer começar numa empresa, que já está lá e quer começar nessa área, quanto aquele empresário que, deixa eu ver isso melhor, eu já conheço alguma coisa, mas eu quero ver isso melhor, tá certo? Então, é uma pasteurização, é uma palavra muito dura para dizer, embora ela seja emblemática aqui, porque significa você jogar fora tudo que é de bom, mas vamos utilizá-la só para dizer o seguinte, é no sentido de filtrar, de pegar, sistematizar aquilo que pode ser factível, utilizável para pequena e média empresa, tá certo? Acho que é por aí, professor. Num livro sobre inovação, que fala sobre inovação, no que o senhor poderia colocar, no que o senhor está inovando nesse livro? Ah, ok. Muito boa a pergunta. É justamente no contexto, primeiro, de desmistificar a inovação. Hoje se fala, não, por que inovação? Porque o programa do governo para inovação, porque o BNDES está financiando, porque a empresa ganhou o prêmio de inovação, todo mundo diz, nossa senhora, o que é isso? Não. Inovação é algo que pode ser feito, e eu já dei na metáfora, no exemplo que eu falei da pizza, a gente vê que é uma coisa que pode ser feito, é simples. Então, inovação, primeiro, desmistificar a inovação. Ela é possível. Terceiro, pegar aquilo que é trabalhado em nível acadêmico, em grandes organizações, trazer para o tempo presente e para a situação de pequenas e médias empresas, pensando no Brasil. Acho que esse é. Muito bom. Professor, mais um detalhe. Por que lançar um livro exatamente nessa época em que as atividades acadêmicas e vendas de livros técnicos estão diminuindo? Pois é.
É o que nós estamos conversando na editora. Olha, vende mais livro em fevereiro, em março, mas a editora achou por bem, né, já começar as vendas, embora ele vai estar nacionalmente nas livrarias a partir do mês de janeiro, e janeiro ainda não é o mês de vender livro, não. É mês de vender praia, mas pelo seguinte, porque é um tempo em que as pessoas, empresários, pessoas que estão saindo do ambiente das faculdades, tal, podem até repensar seus processos, repensar seus procedimentos, até a postura pessoal. Né? Eu não tenho empresa, mas eu quero ver esse livro, ver como é que funciona, porque na minha próxima oferta de trabalho para alguém, eu quero trabalhar para alguém, talvez eu possa falar uma nova língua. Acredita a editora, eu também, que dezembro e janeiro são meses, a não ser para os comerciários, né? São meses onde tem um pouco mais de folga, notadamente férias, essas coisas, dá tempo de alguém pegar e dar uma olhada nisso, e depois, dizem que é depois do carnaval, né? Mas depois o ano começa e aí fica mais difícil. Quiçá possa ser vendido o ano todo. Que bom, professor. Olha, professor, e onde é que nós podemos encontrar esse livro tão interessante, tão rico de informações? Bom, até janeiro, quando será feito Bom, e continuando em janeiro também, né? Mas eu digo, em janeiro nós o encontraremos nas bancas, mas até lá pode ser comprado pelo site da própria editora, que é www.canal6, aí escreve canal 6, o número 6, editora.com.br. Então, www.canal6, o número 6, editora, tudo junto, .com.br. Mas é só entrar no Google e colocar canal 6 também, que dá tudo certo. Perfeito. Agradecemos aqui agora a presença do professor Valdeir Vidrick, que nos trouxe muitas informações sobre um lançamento de um livro espetacular. Obrigado a todos. Obrigado, professor Vidrick. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.